Oremos. Santo, 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 Pai amado, louvamos o teu nome porque o Senhor é digno de honras, glórias, louvores, por tudo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas, sobre o plano, meu Pai, de salvação. Rendemos graças a Ti, meu Deus, e queremos Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas. Também queremos Te pedir perdão, meu Deus, pelos nossos pecados, pelas nossas faltas, pelas nossas transgressões. Que o Senhor, mediante ao seu Filho, Jesus Cristo, se faça presente, que a tua misericórdia possa ser conosco, que a santidade, esse processo, meu Pai, em nossas vidas venha crescer mais e mais. Estamos aqui, Senhor, para aprender da tua palavra, para que assim possamos cada vez mais ser instruídos, ser capacitados para pregar o teu evangelho a toda criatura. E nesse momento, Senhor, te pedimos capacitação, não somente ao irmão Júnior, que irá ministrar a palavra, mas a nós, Senhor, que possamos ouvir a sua palavra e que possamos entendê-la. Pai Santo e amado, te agradecemos por todas as bênçãos. Esteja conosco, não nos abandone. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Amém, irmãos. Que a graça do Senhor seja com todos. Bendito seja o seu nome para todos sempre. Dando continuidade ao estudo da palavra da nossa série Fazendo Amigos para Cristo. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre como nós podemos compartilhar a palavra, como a palavra pode ser partilhada e como nós podemos fazer isso de uma forma eficaz, de uma forma eficiente. Eu gostaria de iniciar falando sobre uma experiência que ocorreu lá pelos idos dos anos 1800. Nós tivemos um caso aqui, um incidente bem interessante que aconteceu numa reunião campal de determinada denominação tradicional, lá pelos anos 1800. Quem estava ministrando ali naquela reunião campal era um pastor chamado Stephen Haskell. Ele estava ministrando, iniciando a ministração da palavra. Havia muitas pessoas que estavam reunidas ali, era um grande tabernáculo, só que havia um problema, estava chovendo bastante. Havia um ruído de chuva que caía, e esse ruído, nós sabemos, dependendo do local, do ambiente que você esteja, é um ruído que pode impedir a dissipação clara da fala, principalmente se nós temos muitas pessoas num ambiente aberto. Era exatamente esse o problema que estava acontecendo aí. E enquanto as pessoas estavam ali reunidas, ele estava na preleção da palavra, ele percebeu que não teria como continuar. E ele então teve uma ideia. Ele desceu lá de cima da plataforma de onde ele estava, naquele tabernáculo, e foi para o meio, foi para o centro ali, onde estavam as pessoas, ficou no meio ali, as pessoas ao redor dele, num grande círculo, e ele no centro. Enquanto ele estava no centro, ele pediu para que as pessoas ficassem, né, ao redor dele. E então ele começou, né, a desenvolver um método de estudo da palavra muito eficaz, muito eficiente até hoje, e que prende bastante a atenção das pessoas. Imagine que você está num ambiente como esse, a chuva, trovões e muita água, e uma pessoa falando. Nos idos de 1800 não havia microfone, mesmo com microfone, o ambiente não seria tão propício assim. O que Haskell o que ele fez foi começar um estudo bíblico improvisado. Ele começou a fazer perguntas, ele começou a distribuir textos bíblicos entre as pessoas, diretamente para as pessoas, e fazer questionamentos sobre o sentido daqueles textos, sobre o que os textos estavam querendo dizer. E as pessoas começaram, então, a comentar as passagens da Escritura, juntamente com ele. E as pessoas receberam uma marca daquele momento, né, ficou marcado, gravado na mente delas,
como um dia de muitas bênçãos, porque aquela maneira de estudar a palavra, ela rompia com a forma tradicional de a pessoa apenas ouvir alguém falar durante 20, 15 minutos, 30, uma hora ou mais. A pessoa estava sendo trazida também para ter uma participação ativa, através das perguntas que eram feitas pelo o pastor Haskell, na época. Ele perguntava, as pessoas comentavam também, isso trazia maior atenção, maior atenção. Então, essa foi uma estratégia muito interessante, causou uma profunda impressão nas pessoas, e as pessoas ficaram muito mais apercebidas naquela palavra que estava sendo ministrada naquele dia. E é muito interessante isso, né? Esse é um tema e um assunto, uma forma de ministrar a palavra muito boa, porque você pode ir ao encontro da pessoa e trazer a pessoa também. A pessoa ela vai estar de uma forma reativa participando do estudo. E quando você faz alguma coisa no reino de Deus, o primeiro beneficiado é você mesmo. E quando alguém abre a palavra de Deus e ela faz perguntas que as respostas se encontram na própria Escritura, a pessoa vai ter muito mais consistência, muito mais certeza daquilo que ela está aprendendo. E esse é um movimento que tem programação divina agora para os últimos dias. Nós acreditamos que nos últimos dias as pessoas terão um contato pessoal com a palavra. A Bíblia precisa ser aberta. A palavra de Deus precisa ser aberta nas casas. Você precisa abrir a palavra na sua casa, entre a sua família, também levar a palavra e ser aberta para aquelas pessoas que você possa ter contato. E não adianta pensar, né, dizer, não, é complicado dar um estudo bíblico da palavra de Deus. As pessoas podem me fazer perguntas e eu não estou preparado ainda para responder. Se aquela pessoa me fizer uma pergunta, isso, como é que é? E quem sabe eu não saiba responder. Bem, tudo precisa de uma organização. É preciso que haja uma ordem, é preciso que haja uma disciplina. Só adiantando aqui, se alguém está dando um estudo bíblico sobre o estado do homem na morte, ou seja, o que é que acontece quando alguém morre? Essa pessoa vai para o céu, vai para o purgatório, fica vagando, ela reencarna. Se o tema daquele momento que você está estudando a palavra de Deus com ela é esse tema, o mais interessante possível, o mais recomendável possível é que não se permita um outro tema entrar nesse tema do dia. Se a pessoa faz uma pergunta diferente, por exemplo, sobre questão de lei e graça, a forma mais correta, mais simples de se responder é dizendo, bem, esse é um tema interessante, mas quem sabe nós podemos ver isso em outro momento, vamos ter atenção nesse estudo de hoje, porque já é bastante coisa, vamos deixar para o próximo momento. Isso vai trazer para a pessoa que está ministrando ali a oportunidade de se preparar melhor, mas se você vai falar da palavra de Deus com o tema, procure não misturar os temas. Procure não trazer vários temas de uma só vez, porque isso pode causar na pessoa uma confusão de ideias. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é ter interação com a palavra. Então, o que é que eu preciso fazer para tornar a apresentação da palavra de Deus muito mais rica? O que é que eu preciso fazer? O texto de Colossenses, capítulo 3:16, deve nos dizer alguma coisa. Colossenses, capítulo 3, versículo 16, nos diz assim. Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então, Paulo está dizendo, habite, esteja em você, você precisa ter um conhecimento rico, profundo, abundante e poderoso da palavra de Cristo, da palavra de Deus, conhecimento da Escritura, porque essa será a sua arma de trabalho, principalmente agora, para os últimos dias, você precisa estar cheio, abundante, pleno da palavra de Deus, principalmente para não ser enganado com pessoas que estarão mal utilizando a palavra de Deus. Para que isso aconteça,
para que a palavra habite ricamente em mim, eu preciso instruir e aconselhar-me mutuamente em sabedoria. É preciso que haja instrução, é preciso que haja didática, tanto que a palavra instruir-vos aqui é do grego didasco, que quer dizer algo didático, algo ensinado. É alguma coisa relacionada, né, a um conhecimento pedagógico que precisa ser fracionado. Esse conhecimento precisa ser fracionado, passado de uma forma coordenada. Isso quer dizer um ofício de professor. Você precisa conduzir-se, quando você está falando da palavra de Deus para alguém, como um professor. Mas, ao mesmo tempo, a pessoa não pode sentir que você está se apresentando como superior a ela, de alguma maneira, como se você sabe mais do que ela, como se ela está errado ou errada e você é quem é o correto. O instruí-vos, a palavra que Paulo fala aqui, é algo interno em si, um ensinamento interno dentro do corpo de Cristo, mas que também deve se externar para fora, não de uma maneira que aparente a pessoa que eu sei mais do que ela. E aqui diz, aconselhe-se também. Então, as formas da palavra habitar é pelo Espírito, pela admoestação e pelo aconselhamento. Isso tem a ver com o estudo da palavra. Então, é isso que eu preciso fazer. Quando eu estiver com alguém para tornar a palavra bem mais rica, bem mais poderosa na vida da pessoa. Bem, como seria então esse meu primeiro contato com alguém? Como eu faria para levar um estudo bíblico para alguém? Quando eu encontro essa pessoa, quando eu encontrar essa pessoa, com certeza você vai estar sendo aperfeiçoado naquilo que você está fazendo ali. E aquilo que você está fazendo é uma semente que você pode colher, quem sabe, daqui a 1 ano ainda, daqui a 2, daqui a 3. Vejam que Nicodemos, ele teve uma reunião pessoal com o Senhor Jesus, como registrado lá em João, mas a semente que foi plantada ali só foi colhida 3 anos e meio depois. A semente só foi colhida 3 anos e meio depois. Então, não tenha tanta pressa. Eu sei que nós não temos tanto tempo agora, nesses últimos dias que nós estamos vivendo. Mas o frutificar da semente, o aceitar a semente, é um papel que cabe ao Espírito de Deus. Alguém pode ouvir uma palavra agora e aparentemente parecer que não acolheu essa palavra, que não recebeu a palavra. E nós podemos ficar curiosos, ou quem sabe ansiosos, para que essa pessoa já tome uma decisão agora. Mas esse é um papel do Espírito de Deus, e isso pode acontecer algum tempo depois. O que nós devemos fazer é respeitar as nossas limitações. E o que é importante, mesmo havendo essas limitações, a nossa voz, se ela é fraca, se eu estiver gaguejando, mesmo assim, Deus é quem atua. As pessoas não são transformadas, não é por uma voz poderosa, uma voz do locutor da rádio, uma pessoa que faz apelos extraordinários que mexe com as emoções, mas é o agir do Espírito de Deus. É o agir do Espírito de Deus que age, que fala ao coração de cada maneira diferente de uma da outra. Então, cada um de nós pode alcançar as pessoas, que talvez ninguém mais possa. Cada um de nós pode fazer um amigo para Cristo. E somente na eternidade nós vamos conhecer os resultados. Aquele grandioso dia, aquela palavra que você deu para uma pessoa que estava triste ou cabeça baixa, quem sabe no ônibus ou no seu trabalho, ela pode redundar num fruto para a vida eterna. O princípio que todos nós temos de atender é apenas um: o poder está na palavra. Um dos grandes missionários do passado, eu acabei de lembrar isso agora, foi o Dr. Joseph Wolff. O Dr. Joseph Wolff, ele viajou em várias partes do mundo, ele esteve no meio de tribos, ele esteve no meio em lugares dos mais perigosos, e quando perguntavam a ele se ele não temia, por que ele não procurava alguém, quem sabe um segurança, a resposta do Dr. Wolff era: o poder está no livro. Se o poder que está no livro não for suficiente para transformar a vida dessas pessoas, nada mais é suficiente, nenhuma outra arma mais é poderosa. O poder está na palavra. A Bíblia, a palavra de Deus, as Escrituras, são um livro vivo, é um livro criativo,
que quando esse livro é aberto, quando essas palavras saem dali do papel e elas são sopradas pelo Espírito de Deus usando a sua voz. E esse poder, ele muda os corações. O poder não está na personalidade. O poder não está na minha personalidade, na sua personalidade. O poder está no livro. Não é a capacidade de persuadir a pessoa, está na palavra de Deus. O Salmo capítulo 33, versículo 6 e verso 9 diz assim: os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Este é o mesmo sopro que fala ao coração quando você abre a palavra de Deus diante de alguém. Então, os céus se formaram pela palavra. Veja que aquilo que é invisível, que não existia, que era incriado, veio a existir, se tornar real e palpável, e isso pela palavra. E a palavra continua como o vento. O próprio Senhor Jesus diz: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas você não sabe de onde vem nem para onde vai. Ninguém consegue determinar o exato momento em que alguém, vamos dizer assim, é convertido, em que o coração é tocado. Somente Deus sabe. Pode ser através de um hino, pode ser através de uma palavra. Nós tivemos exemplos essas semanas passadas, quando as irmãs estavam ministrando, de pessoas, né, que disseram: nossa, quando eu ouvi essa mensagem foi para mim. Por que isso? Porque o vento soprou, o vento da palavra, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. O Salmo 33, 6 e 9 diz: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. O que o Salmo 33, versículos 6 e 9 está dizendo é que essa energia criadora, poderosíssima, nossa, incomparável, infinita, que trouxe à existência os mundos, está na palavra de Deus. Essa palavra, ela é suficientemente poderosa para comunicar o poder para aquele que está fraco, para gerar a vida onde está a morte. Cada mando é uma promessa, cada ordem da palavra é uma promessa. Se você aceita esse mando, se você aceita a palavra voluntariamente, se você recebe essa palavra na alma, você então traz consigo, recebe dentro de si a vida daquele que é infinito, do ser infinito, a sua natureza é transformada, e você agora é recriado à imagem de Deus. É isso que o Salmo 33 está dizendo. Então, se você entrar no lar de alguém, se você abrir a palavra de Deus para alguém, onde quer que você estiver com essa pessoa, e se você falar sobre a palavra de Deus, se você ler um versículo, você vai estar partilhando com a pessoa princípios imortais, princípios que transformam a vida, que criam novamente as pessoas conforme a imagem de Deus. Esses princípios são vários, mas nós podemos aqui falar de 3 princípios fundamentais, quando nós formos partilhar essa palavra. Primeiro princípio, né, esse ABC aqui importantíssimo, nós temos 3 princípios. Os 3 princípios não podem ser tirados de ordem, tá bom? O primeiro princípio não pode ser o segundo, nem o segundo pode ser o terceiro, nem o terceiro pode ser o primeiro. O primeiro é o primeiro princípio, porque é o mais importante de todos. Depois o segundo princípio e o terceiro princípio. Mas o primeiro princípio é: primeiro apresente Jesus. Primeiro apresentar Jesus. Esse é o princípio fundamental, apresentar Jesus antes de qualquer coisa, apresentar Jesus antes da doutrina, apresentar Jesus antes de qualquer outra coisa. Primeiro ele. Ele é o mais importante. Então, o que acontece? Frequentemente, se alguém descobre, por exemplo, a pessoa conhece você, e a primeira coisa que a pessoa conhece de você, por exemplo, se for que você guarda o sábado, o que vai acontecer? A pessoa vai dizer: então você tem 2 caminhos, ou você é judeu, ou você é aquele cristão nazareno messiânico, ou você é da igreja aí que guarda o sábado, da igreja adventista ou batista do 7º dia, você vai cair aí nesse meio. Então as pessoas vão começar a ver em você algo que relacione você com algum grupo aí. As pessoas não vão ver Jesus ali. A questão de Jesus ser o primeiro, na verdade, tem se tornado uma coisa que tem sido um ponto apresentado aí de uma forma que perdeu
tem perdido, na grande maioria das vezes, o principal, que é um relacionamento pessoal com ele. Então, quando as pessoas descobrirem, por exemplo, que se você falar apenas de sábado, se você for falar de lei, for falar dessas coisas aí, as pessoas vão relacionar você com os ensinos de determinada igreja, e vai dizer, você é daquela igreja A, você é da igreja C. E aí o que acontece? Você vai cair automaticamente, né, naquela estrada sem rumo, não tem como voltar, você vai ter de defender isso. Então, muitas vezes nós defendemos doutrinas, e não é assim. Nós precisamos primeiro apresentar Jesus. Doutrinas são apenas coisas que são consequência. Então, primeiro devemos apresentar Jesus. E por quê? João capítulo 21, verso 32. Em João capítulo 21, versículo 32, está a razão. O Senhor Jesus falou, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Jesus nos diz aqui que o poder de atrair, o poder de conquistar, o que vai trazer a pessoa para o reino de Deus, o que vai trazer a pessoa para as portas do céu, o que vai trazer a pessoa para a nova terra, o que vai livrar a pessoa da morte, o que vai trazer a pessoa para a vida, não é uma doutrina, tá bom? O que converte alguém não é a doutrina. Isso é convicção, tá? Tem pessoas que são convictas de doutrinas. É por isso que tem pessoas que, mesmo hoje, se você apresentar a verdade, algumas coisas, a pessoa vai escolher ficar lá na igreja dela, porque ela está apegada a doutrinas e não a Jesus. A verdade é que quem atrai é Jesus. O relacionamento deve ser com Jesus e não com doutrinas, não com a placa de igreja. Então, Cristo é o centro, Cristo é o principal, é por ele que nós devemos estar apaixonados e ensinar as pessoas a se apaixonar por ele também, vamos dizer assim. Então, esse relacionamento com ele é o mais importante, e a doutrina não pode ter o primeiro lugar. Então, se você apresenta primeiro a todas as doutrinas que nós cremos, que são bem diferenciadas, na verdade, as doutrinas que nós cremos, elas são bem diferenciadas. As doutrinas que nós cremos, elas não se encontram aí, na grande maioria, mais de 95% do sistema religioso. Aí você vai também para o sistema, né, dos despertos, você também não vai encontrar ali muitas coisas, então é bem diferenciado mesmo. Então, se você chega para uma pessoa para falar da doutrina em si, você vai causar um espanto ali. E a pessoa, quem sabe, não vai ter motivação para continuar. Agora, se a pessoa primeiro aprende a amar a Cristo, aceitar o amor dele, o seu perdão, então essa pessoa, consequentemente, ela vai aceitar a doutrina, porque a doutrina é aquilo que Cristo quer, é aquilo que ele determinou. E se você ama a Cristo, você não tem por que desobedecê-lo. Então, é o amor de Cristo, é esse maravilhoso amor de Jesus que vai abrandar as pessoas. Mas isso é chato, mas Jesus diz que é assim. E se Jesus é importante para você, não vai ser difícil para você decidir obedecê-lo, fazer a sua vontade. É esse amor que subjuga o coração. Então, reiterar a doutrina, nossa, e as nossas doutrinas é que são doutrinas bíblicas, não são nossas, não é minha, não é de ninguém, mas são doutrinas da palavra, elas são as doutrinas, vamos dizer assim, mais incomuns até, algumas delas. Então, eu chegar e falar de doutrina, eu não vou conseguir nada. Não vou conseguir nada. Não é isso? Então, é preciso ter cuidado com isso. É preciso ter cuidado para não reiterar doutrinas, não apresentar as pessoas para doutrinas, mas apresentar as pessoas primeiramente a Jesus, a Cristo. Primeiro apresente Cristo e deixe que o seu amor abrande os corações. Jesus, ele atrai as pessoas, os homens, as pessoas. É preciso apresentá-lo. Jesus está desejoso que você o apresente aos seus amigos. Mas você só pode fazer isso se primeiro você tiver um relacionamento íntimo, pessoal e verdadeiro com ele. Eu não posso apresentar Jesus para outras pessoas se eu mesmo também sequer conheço Jesus. Não é verdade? Tem pessoas que hoje conhecem um nome hebraico, tem pessoas que conhecem hoje uma doutrina que, né, espalhafatosa. Você já parou para pensar? Tem pessoas que estão tendo relacionamentos com doutrinas. E ai daquele que chegar para dizer, olha, essa doutrina, a pessoa não, ela defende a doutrina até o final ali da vida dela, infelizmente, porque não tem um relacionamento de verdade com Jesus.
É difícil, mas essa é a verdade. Então, primeiro precisamos apresentar Jesus. Nunca, nunca devemos chegar para apresentar o estado dos mortos. Vamos falar com a pessoa, vamos falar disso com ela, estado dos mortos. Ah, mas ela crê no purgatório. Não vai dar certo. Ah, a pessoa, ela, né, eu entrei em contato, vou falar do sábado para ela. Não, não é assim. É o que você crê? É, mas você não é isso o mais importante. Ah, vou falar da lei. Ah, você é um legalista, você quer salvar pela lei. Já está tudo programado para que a pessoa entenda errado, tá bom? Já se criou todo um pano de fundo para que a pessoa compreenda tudo errado. Já tem todo um marketing já pronto para que a pessoa compreenda as coisas erradas. Não precisa nem fazer força para isso. Então, essas coisas podem ser barreiras. Podem ser barreiras. Já são barreiras naturais. E se eu for usar essas coisas, eu vou estar trabalhando do lado errado. É preciso levar as pessoas para a cruz. Mas levar as pessoas para a cruz de verdade. Não levar as pessoas para uma placa denominacional. Somente Jesus quem pode transformar as vidas. E aí depois, as verdades é que vão ajudar a pessoa a crescer. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, segundo princípio. A verdade precisa ser revelada gradualmente. A gente já falou sobre isso e precisamos enfatizar isso. A verdade precisa ser revelada gradualmente, aos poucos. Por quê? Porque cada verdade que nós vamos falar para alguém é uma ideia nova. Quem sabe aquela pessoa nunca ouviu falar nisso. E tudo que é uma novidade é algo estranho. Tudo que é novo, o ser humano vai olhar para aquilo com um ar de desconfiança. Ele nunca ouviu falar sobre isso. Por que que muitas pessoas rejeitam a verdade? Por que que muitas pessoas elas olham para a verdade assim e dizem, espera aí, isso é estranho. Fulano de tal que eu conheço nunca falou isso. Fulano, o pastor do YouTube, não fala isso. O pastor do Instagram, nunca vi falar isso. Pelo contrário, eu já vi falar que isso aí não existe. Você está falando isso. Então, naturalmente, já pode existir uma barreira para que a pessoa não queira ouvir você falar disso aí. A pessoa não quer ouvir. Então é preciso ter o máximo de cuidado, porque é uma ideia nova. Para uma ideia nova ter acolhida, é preciso que ela seja apresentada de uma forma muito interessante. Uma forma que a pessoa veja que aquilo ali não vai lhe fazer mal, porque a pessoa já está com o pé atrás daquilo. Então veja só o cuidado que é preciso ter quando vai se apresentar algo novo, uma doutrina que a pessoa nunca ouviu falar. Não é verdade? Nunca ouviu falar. Pelo contrário, quando ouviu falar dizendo que aquilo ali não era correto. Então, como é que você vai conseguir mostrar na escritura que não é bem assim? Né? Primeiro, ganhar a confiança, tudo isso que a gente já viu durante esses dias, para que só então você possa revelar, você ter o acesso, lembra da cebola, da casca da cebola, aos poucos, para que possa então revelar essa verdade gradualmente. Tem um texto bíblico que nos ajuda bastante a entender como é que isso funciona. É o texto que se encontra em Provérbios, capítulo 4, versículo 18. Provérbios capítulo 4, verso 18, nos dá uma descrição daquilo que nós estamos falando agora, sobre progressão. Uma progressão gradual. Provérbios 4, 18 nos diz assim. Provérbios 4, 18 nos diz assim: a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser o dia perfeito. O dia perfeito aqui que Provérbios 4, 18 fala é o meu dia. Ele está falando aqui que a vereda dos justos é comparável à luz da aurora. A luz da aurora refere-se ao nascimento do sol, que vai brilhando mais, a intensidade vai aumentando, 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 mas isso gradualmente, numa progressão lenta. O brilho do sol, ele não incide sobre nós de uma vez. Você já parou para pensar se quando fosse ali às 5 da manhã, que o sol começasse a nascer, ele já nascesse com o mesmo calor do meio-dia? Olha só, já parou para pensar que coisa estranha, que coisa sem lógica seria? Muito bem, Deus já sabia disso muito antes da gente pensar nisso. O sol nasce com intensidade, ele vai, 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 até que ele fica pleno, mas ele vai surgir gradualmente. É preciso que haja uma gradação. E isso para que nós não fiquemos cegos com a sua luz, não sejamos pegos de surpresa. Então, é melhor também que as verdades de Deus, as verdades das Escrituras, sejam reveladas gradualmente. Gradualmente.
Ficou mudo aqui. E você não entendia nada, eu acho que falhou aqui. Então ele mostrava ali no quadro e não entendi. O que é que você dizia? Não entendi. Ele tinha de explicar de novo. E aí, mesmo assim, quem sabe, não entendi. Aí vem a prova. A prova era o quê? Para saber se você entendeu. E muitas vezes a pessoa não passa na prova. Então, isso é uma coisa que se repete também com relação a esses eventos, as questões da coisa da palavra de Deus. Você precisa ter o máximo de cuidado para que a pessoa possa assimilar aos poucos, né? É chamada dissonância, essa incapacidade de você ajustar aquilo ali. Então, se você vai falar para alguém sobre a vinda de Jesus, você vai ter de afastar a ideia do arrebatamento secreto. Então, é uma nova ideia. Sobre milênio, uma nova ideia, né? É outra ideia diferente, está juntando ali. Sobre dia de repouso, a pessoa, quem sabe, acha que o dia de repouso é o domingo. Mas por quê? Aí vai ter uma série de coisas, né? É uma ideia nova. Ah, o estado dos mortos, onde é que os mortos estão? Está no purgatório, já está no céu? É outra ideia. E por aí vai, né? Questão de álcool, questão de tantas coisas mais, inclinação, de pecado. Então, é preciso reduzir esse atrito. E isso aí tem que ser feito passo a passo, tendo certeza que aquela pessoa absorveu ali aquela coisa anterior que foi falada, antes de você passar para algo seguinte. Então, não é proveitoso chegar para uma pessoa e querer falar para ela tudo de uma só vez. Não é. Não é proveitoso estar no assunto também e a pessoa entrar em outro assunto quando ela não sabe nem o assunto que está falando naquele momento. E outro assunto também muito, vamos dizer assim, específico, a personalidade de Deus. Nossa, a gente sabe que a grande maioria das pessoas não está com uma ideia aí na cabeça da personalidade de Deus, não é verdade? Então é preciso ter cuidado, isso demanda tempo, são muitas informações novas, muitas informações novas. Agora, sempre cada informação precisa ter um ponto de partida em Cristo. Por exemplo, como é que você vai falar, como é que você vai ajudar uma pessoa a entender sobre a questão do dia de repouso, qual é o verdadeiro dia de repouso? Você precisa partir de Cristo. Jesus deu valor a que dia de repouso? Ah, mas dizem que Jesus fez isso e aquilo no dia tal. Bem, o que é que Jesus quis realmente fazer ali? Ele deu valor a esse dia ou não? Por que que eu não poderia dar também, ou eu posso fazer do meu jeito? Então, são alguns questionamentos que podem ser feitos. Então, todas as doutrinas, essas ideias novas, quando você vai partilhar, você precisa apresentar através de Jesus, através do Senhor Jesus, é a forma correta de apresentar. Então, as pessoas elas não podem se relacionar com a doutrina. As pessoas têm que se relacionar com Cristo. E através de Cristo elas precisam entender o que é preciso fazer e o que não é o correto a se fazer. E quando isso é feito, nós vamos então para o último princípio, esse terceiro princípio, que é o princípio de você saber se a pessoa aceita aquilo ali ou não. Por exemplo, se você fala com alguém sobre um exemplo aqui. Exemplo, você já falou de Jesus, você está levando o ponto para Jesus, uma mensagem ali que Cristo está no centro, mas você precisa apresentar uma verdade da Escritura. Qual a verdade? Há um Deus único. E aí, no final daquilo ali, você precisa perguntar à pessoa, né? Você acredita nisso? Isso está claro para você? Ou então sobre a questão do sábado, como ser um dia de adoração. Você gostaria de guardar o próximo sábado? Você crê nisso agora ou ainda tem alguma objeção? Então são esses os apelos assim, que na verdade não é um apelo, é um questionamento sobre se a pessoa aceita a mensagem que está sendo passada para ela. Se a pessoa aceitou e primeiro, se a pessoa entendeu, você você compreende isso realmente, você acha que você deve obedecer dessa forma ou não, né? E isso é importante, né? Porque tem pessoas que vão dizer, olha, não dá para mim seguir isso porque eu ainda tenho algo errado na minha vida. Quem sabe eu estou fumando, eu estou bebendo, estou fazendo alguma coisa errada, eu não consigo me libertar disso. Mas o que é que a palavra diz em 1 João 5,14?
E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E aí você pode perguntar para a pessoa, você acha que é a vontade de Deus que você, por exemplo, deixe de fumar? Você acha que é a vontade de Deus que você deixe de beber? É claro que é a vontade de Deus. E aí você pode perguntar, quando é que você acha que Deus vai ajudar você a fazer isso? Será que Deus não quer que você pare agora? Será que Deus não quer começar a ajudar você agora? É claro que pode. Então a pergunta depois, onde é que está a sua confiança? Em Jesus. E aí, se a sua confiança está em Jesus, e se Ele quer que você faça isso, se Ele quer que você vença isso, você pode vencer isso, então? Pode vencer, claro que posso vencer. Então, é através de perguntas assim que nós podemos levar as pessoas para Jesus. Lembre, sempre para Jesus, somente para Ele. Ah, mas você não obedece isso, você tem de obedecer. Ah, se você não obedecer, aí você não vai para o céu. Se você não obedecer, você vai para o inferno. Se você está nesse engano, não, não é assim. Cristo, Ele é o centro. Tudo precisa ter o seu ponto de partida, o seu ponto de chegada em Cristo. Que Deus nos abençoe nessa noite. Que nós possamos entender que em Cristo tudo tem sentido. Em Cristo tudo há um novo vigor. Somente nele. É através dele que as coisas realmente vão ter um sentido nas nossas vidas. Nós não venhamos a apontar pontos doutrinários. Não, de forma alguma, porque senão as pessoas vão fugir. As pessoas precisam se relacionar com alguém. E aí, quem sabe isso é o que está faltando. Apresentar Jesus para as pessoas. Quando as pessoas aprenderem que o relacionamento verdadeiro é com Cristo, com a pessoa de Jesus, elas se apaixonam por Jesus e o restante das coisas, de doutrinas, é só questão de tempo para que possam ser assimiladas e então a pessoa não vai ver naquilo ali um ponto de salvação. Mas Cristo, ele sim, é tudo em todos e ele é o mais importante. Que o Senhor nos abençoe, nos conceda a sua graça, mais uma vez, em nome de Jesus.